Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos nós aqui novamente para mais uma aula das escolas bíblicas da CPAD. Nós estamos falando sobre até os confins da terra, ou seja, estamos falando sobre missões, e o assunto de hoje será o desafio da janela 1040. Um assunto muito importante, muito interessante, muito poucas pessoas conhecem. Eu acredito que hoje, durante o transcorrer dessa nossa aula, vocês possam começar a conhecer, a ter um entendimento melhor, aprender alguma coisa. Eu acredito que eu consiga acrescentar algo ao conhecimento que vocês já têm e acrescentar algo àqueles que não têm conhecimento nenhum a respeito. Mas, meus amados, é um assunto bastante extenso, mas nós vamos tentar trazê-lo para dentro daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Vamos direto ao assunto, e nós não podemos deixar de constar que o texto que a CPAD indica é Efésios 6, de 10 a 20. Aqui fala sobre a armadura de Deus, e nós vamos expressar primeiro sobre isso, para que nós possamos chegar lá na janela 1040 de uma maneira bastante entendível por vocês. Mas vamos lá. Meus amados irmãos, a janela 1040 ou 10 por 40, eu prefiro 1040, é a posição geográfica onde estão as nações que ficam entre a latitude 10 e 40, entre a 10 e a 40, ao norte da linha do Equador. Essa linha do Equador, ela demarca geograficamente o mundo junto com essas linhas longitudinais e assim segue. Portanto, são duas linhas horizontais e paralelas acima da linha do Equador. Linha do Equador são linhas acima dela, ou seja, ao norte da linha do Equador. E está ali, meus irmãos, um dos maiores desafios da evangelização mundial, um dos maiores desafios da evangelização mundial. É um dos principais obstáculos para o avanço de missões transculturais. Ali, extremistas religiosos perseguem e matam missionários, religiões estas que são, além de antissemitas, e o que seria antissemita? Eles perseguem aqueles que têm a Sem como ancestral. Também são israelofóbicos, são anticristãos, ou seja, cristofóbicos, além de serem muito fechados para o evangelho. Ele tem todas essas fobias, perseguem dessa maneira, são muito fechados para o evangelho. Existe ali muitos problemas sociais. E hoje nós estaremos estudando, meus amados irmãos, este assunto que é muito importante para todos. Vejam, no próprio mapa que a CPAD passou aqui, e eu posso disponibilizar para os irmãos, que é uma área muito significativa da Bíblia e da história. Por quê? Porque ali é o berço das mais antigas civilizações do mundo. Ali estão as primeiras regiões geográficas da Terra, que estão indicadas no livro de Gênesis. Dentro da janela 1040 está o paraíso, né? Está o paraíso, dito paraíso. Foi em parte, aliás, na parte central desta janela 10 por 40, que se desenrolou quase todos os cenários da história bíblica. Foi onde Cristo nasceu, ali foi também o berço da igreja primitiva. Meus amados, esta região viu cumprir centenas de vezes ali a palavra do Senhor. Como a de Atos 5:14, que diz que ali crescia a multidão dos crentes, né? Tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor. Olha, e hoje ela está dentro da janela 1040, totalmente sem enxergar Cristo como Filho de Deus, como Deus. Foi de lá, meus amados, que saíram os primeiros missionários para o mundo, e hoje precisa tanto de missionários ali. Ali estavam as igrejas que foram fundadas por Paulo, bem como também as 7 igrejas mencionadas lá em Apocalipse, na Ásia Menor. Mas nós vemos ali todo o histórico da Bíblia naquela região. Bom,
Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. A leitura está em Efésios 6:10, como eu falei para os irmãos, 6 de 10 a 20, como eu falei para os irmãos, é sobre a armadura de Deus. Nós não vamos fazer a leitura, por quê? Porque nós teremos uma exposição a respeito dela durante essa nossa aula de hoje. Amém? Nós teremos uma exposição, acredito que suficientemente entendível para todos vocês. Este texto, meus amados, ou seja, Efésios 6, de 10 a 20, ele nos alerta que a igreja ela trava uma batalha espiritual muito grande neste mundo, muito grande neste mundo. E que para se vencer essas forças malignas, nós precisamos nos revestir desta armadura de Deus. Portanto, nós precisamos deixar aquele velho homem que nós éramos e nos tornar um novo homem em Cristo Jesus. Colossenses 3, 9 e 10 nos diz assim, que não adianta nós ficarmos mentindo uns para os outros, né? Que nós precisamos sim nos despir do velho homem que nós éramos, com todos os feitos que nós fazíamos errado, e nos revestir de um novo homem, que ele se refaz para o quê? Para entrar no pleno conhecimento, que é o que nós estamos fazendo agora, segundo a imagem daquele que o criou, daquele que nos criou, segundo a imagem do próprio Cristo. E para isso, meus irmãos, nós precisamos nos valer e buscar a ação do Espírito Santo em nossa vida. É isso aí, buscar a ação do Espírito Santo em nossa vida. Não é sentar e relaxar, como muitas pessoas pensam, estou salvo, sento, relaxo e está tudo certo. Não é dessa maneira. Isto é você se despir da natureza adâmica, ou seja, jogar aquelas roupas velhas fora e se permitir vestir por Deus. E se vestir pelo seu poder também. Deus ele vai nos revestir de poder. E assim, meus amados, nós que já estamos vestidos em Cristo, ou seja, nós já estamos salvos, já nos entendemos salvos, nós temos agora o quê? Que buscar um revestimento, ou seja, um reforço a mais. E assim, o que já estava em salvação deve se revestir do quê? Da armadura de Deus. Mas as pessoas, muitas pessoas perguntam, meus irmãos, se eu já sou salvo, para que eu preciso me revestir de alguma coisa? Eu sou salvo. A resposta é simples. Nós devemos receber Cristo como Ele é. Como Ele é. E não apenas como muitos entendem, como Salvador. Nós precisamos entender e receber Cristo como Ele é, porque Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor e Ele é o Cristo. Lucas 2, versículo 11 já nos diz assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós precisamos entender desta maneira e recepcioná-lo desta maneira. Ele é meu salvador, mas eu não me preocupo com nada. Eu estou salvo, ele me salvou, eu sento e pronto, é com ele o assunto. Não, não é assim não. Nós precisamos nos revestir também de poder. Lucas 24, 49 diz claramente para nós: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É desta maneira, meus amados, nós precisamos ser revestidos de poder. Eles já eram salvos, eles já sabiam ser Jesus o Salvador. Eles já entendiam que Jesus era o Cristo e o Senhor, basta ler a Bíblia para poder aprender isso. E agora eles estavam ali aguardando o quê? Aguardando o revestimento de poder. Este é o batismo no Espírito Santo. Que fique bem claro, no Espírito Santo. Esse batismo tem como agente o próprio Senhor Jesus. Este é o revestimento do poder. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai descer sobre eles, eles vão receber o poder. E sereis minhas testemunhas, diz o Senhor, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que maravilhoso, meus amados. Não é, esse revestimento com o Espírito Santo não é para confirmar a sua salvação, nem tampouco é para te santificar. É diferente do batismo do Espírito Santo, pois este ocorre na conversão,
E aqui eu abri um parênteses para explicar isso para vocês, apenas para vocês saberem a complexidade que é a palavra de Deus. Nós precisamos estudar e aprender verdadeiramente. Batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Se vocês vejam, uma pequena palavra muda o que é e o que não é. Tá ok? Então nós precisamos aprender a estudar também, aprender a prestar atenção nas coisas. Bom, mas vamos agora sobre a armadura de Deus, ao revestimento pela armadura de Deus. Veja, meu amado, que somente o salvo pode se equipar com esta armadura, que é o primeiro tópico desta lição. Somente o salvo. Não adianta uma pessoa do mundo querer se revestir com a armadura de Deus, que não consegue. Para isso, nós precisamos entender que existe no mundo uma batalha espiritual dos cristãos contra Satanás. E precisamos sim, meus amados, munidos da armadura de Deus, focar nesta árdua luta. E a razão principal é de que as fortalezas de Satanás estão no mundo, mas ali, na janela 1040, eles estão predominantemente incluídas ali. Eles dominaram, eles conseguiram tomar aquelas cidades, me perdoem, dessa maneira. Cerca de metade da população do mundo, alguns dizem até 60% da população do mundo, está na área determinada na janela 1040, que é o nosso assunto de hoje. Ali eles passam por diversas dificuldades, enfermidades, pobreza extrema, calamidades, e embora todas essas coisas que estão impostas a eles, embora tudo isso, eles ainda são impossibilitados de conhecer o poder transformador do Evangelho, por imposições políticas, por imposições sociais, por imposições religiosas. Precisamos nós, portanto, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder vestirmos essa armadura de Deus, vestirmos a armadura de Deus. Não é apenas para esta missão, a janela 1040, não, mas para todos os confrontos que nós teremos durante a nossa vida. E nós precisamos não nos esquecer disso jamais. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para podermos viver todos esses momentos turbulentos que nos são apresentados. Imaginem na janela 1040. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa força ela é praticamente nula. Nossa força muscular. O pessoal vive fazendo musculação. A nossa força espiritual, isso é uma batalha espiritual, ela é praticamente nula se nós não estivermos revestidos pela força e pelo poder de Deus, para podermos perseverar e vencer essas batalhas. Não é somente você se entender salvo, é ter o poder, é ter a força para poder lutar e vencer, porque nós só seremos salvos se nós vencermos. Só seremos salvos se nós vencermos, porque a luta vem, a tribulação vem, os problemas vêm, a poluição mental ela vem. Então nós precisamos vencer e nós precisamos estar com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Voltando ao assunto. Ali, meus amados, na janela 1040 está o berço do cristão. O berço cristão é onde nós nascemos, onde nasceu o cristianismo. É um exemplo claro de que o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Já está lá. Para quê? Para que não resplandecesse a eles a luz e a glória de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, não estou falando do nosso Deus, estou falando do Deus desse século. Ele vem e cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça nele a luz do Evangelho e a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele tampa a nossa visão, ele coloca escama na nossa visão, nós só vemos aquilo que interessa a ele, só vemos aquilo que eleva o nosso ego, aquilo que nos impressiona dentro da nossa própria
vontade. Verdade? É dessa maneira. Tiago mesmo disse, Tiago 4:7, nos diz que nós devemos nos sujeitar, portanto, a Deus. Se nós estivermos sujeitos a Deus, verdadeiramente sujeitos a Deus, munidos desta palavra aqui, munidos da sua armadura, certo? Nós poderemos resistir sim ao diabo e ele vai fugir de nós. Ele vai fugir de nós e assim eu creio, meus amados. E esta ordem é para que nós estejamos em Deus em sujeição, para que nós tomássemos ali toda a armadura de Deus. E lembre-se, só o salvo consegue fazer isso, como eu falei para os irmãos. Não adianta uma pessoa em pecado querer conhecer a verdade sem ser transformado. Não adianta ele querer ter fé sem ser transformado. Não adianta, ele precisa ser transformado, ele precisa conhecer, ele precisa se entregar, ele precisa abrir o seu coração para Deus verdadeiramente. Ele precisa realmente estar relacionado com Deus, porque é desta maneira que se potencializa o relacionamento com Deus e o poder que nos é dado por Ele. É assim que nós somos forjados, filhos de Deus, servo de Deus. É desta maneira que nós somos preparados para essa luta toda. Nessas lutas, amados, nós precisamos estar totalmente preparados, porque trata-se de uma verdadeira guerra espiritual. Entenda também que não adianta tomar somente uma parte dessa armadura de Deus, que está lá nos versículos de 13 a 18 de Efésios 6. Cada uma delas tem uma finalidade. É necessário que elas estejam ligadas uma à outra. Entenda também que sem a certeza da salvação, sem você ter a certeza em si da salvação, você não consegue triunfar diante do mal. Então uma coisa está ligada à outra sempre. Uma parte desta armadura, ela vai depender sempre da outra. Não se consegue ter uma sem ter a outra, meus irmãos. É dessa maneira. Sem conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, ou seja, a espada do Espírito, não se pratica a justiça, não se terá fé, e assim não se irá preservar em oração, em súplica pelos santos. É necessário encher-se do poder por completo. Entendam na oração, meus irmãos, entendam na oração o relacionamento com Deus, que é aquilo que nos leva ao seu encontro e nos leva também a sermos revestidos pelo seu poder. Sem oração, não há comunhão. E é só através dela que poderemos interceder pelos seres humanos. É só através dela que poderemos interceder pelos missionários. É só usando a armadura de Deus por completo, meus irmãos, que nós seremos capazes de lutar contra todos os ataques do maligno. Contra todos os ataques do maligno. Todos nós sabemos que o mundo se opõe a Deus de uma forma muito sutil, mas de uma maneira forte, de uma maneira enfática. E que por trás de tudo isso está quem? O próprio diabo. Ele mantém os homens aprisionados, ele obstrui o progresso, ele interfere nos pensamentos humanos, impulsionando o ser humano a se afastar cada dia mais de Deus. Leva perseguições, amedronta pregadores, faz pregadores passar por ridículos muitas vezes, levando muitos deles a apresentar novidades ali fantasiosas, leva também muitos a terem que defender de tal maneira o evangelho que não sobra tempo para eles proclamar este mesmo evangelho. Eles muitas vezes vão para o campo de batalha para defender o evangelho e não conseguem proclamá-lo. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando somos testemunhas de Cristo, a perseguição virá. Não tenha dúvida disso. E não devemos nos surpreender com isto, pois nós fomos avisados em João 15, 20 e 21. Ele disse que nós teríamos aflições, nós passaríamos por essas coisas. Uns foram torturados, outros sofreram escárnios, açoites,
cadeias, prisões, apedrejamentos, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. E digo isso com muita certeza, meus amados, que estes, inclusive, que nós vemos nos dias de hoje, são pessoas que não negaram a Cristo e das quais o mundo não é digno. Nós vemos lá exemplo de pessoas sendo degoladas. Pessoas sendo degoladas, meus amados, é uma coisa absurda. Não há, portanto, como se testemunhar a Cristo sem um custo. Mesmo nós que hoje ainda temos uma certa segurança constitucional, nós passamos por muitos livramentos e milagres que sequer nós imaginamos que estejamos passando. Passamos também por muitos martírios, alguns problemas, claro, mas certo é, meus irmãos, que um dia nós seremos chamados para o nosso verdadeiro lar. Não tenham dúvidas, meus irmãos, de que nós somos peregrinos nesta terra. Estamos aqui sendo preparados para a morada celestial. E aqui eu faço um adendo breve, só para constar para os irmãos. Hoje as pessoas falam muito que não se vê mais milagre, não se vê acontecendo nada, mas aqui nesse adendo eu acredito que os irmãos entendam um pouquinho mais a respeito destas coisas, né? João 10, 40 a 42 fala que Jesus ele foi novamente ali para além do Jordão, no lugar onde João Batista, no princípio, estava, né? E ali ele permaneceu. Iam muitos com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal. Pode ter feito, nós não sabemos, a Bíblia não relata. Realmente João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. E aí eu pergunto, o que é mais importante, fazer sinais ou dizer a verdade? Fazer sinais ou dizer a verdade, meus irmãos? Muitas pessoas estão perdendo as armas espirituais por não preservarem e viverem a verdade divina. Muitas pessoas não creem nessa verdade divina, têm dúvidas. E nós não podemos passar por isto. A palavra de Deus é imutável, inerrante, infalível, e nós sabemos disso, meus amados. Nós não podemos ter dúvida, nós precisamos viver verdadeiramente esta verdade. Esse terceiro tópico desse primeiro assunto, agora nós entramos ali um pouco mais especificamente na janela 1040. Vamos lá, esse termo, meus irmãos, ele foi criado pelo missionário, por missiólogos, desculpem, foi criado por missiólogos para delimitar cerca de 70 nações fechadas para a evangelização. É um campo missionário, mas ela é também um campo muito grande de batalha espiritual. O mundo tem ao seu redor uma linha transversal, como eu já falei, chamada linha do Equador. E acima da linha do Equador é o hemisfério norte, e abaixo o hemisfério sul. E ela tem também linhas horizontais e verticais. São as latitudes e as longitudes, ou seja, paralelos, que dividem o planeta Terra, designando assim posições geográficas sobre o globo terrestre. E o espaço a que nós nos referimos é comparado a um retângulo um pouco mais estendido, como se fosse uma janela, que fica ao norte da linha do Equador, ou seja, acima da linha do Equador, meus irmãos. E que ganhou o nome de Janela 1040 em uma segunda conferência que teve em Manilha em julho de 1989. Houve ali essa segunda conferência de Lausanne, o nome dela, e ela recebeu essa designação pelo estadista e missionário Louis Bush. Meus amados, dentro do limite da janela 1040 estão pelo menos metade da população do mundo, ou seja, cerca de 4 bilhões de pessoas. Especula-se até que seja 2/3 da população mundial dentro desta janela 1040. Ela inclui do leste da África até o leste da Ásia, parte da Europa e do norte também da África, enfim, todo o Oriente Médio, quase toda a Ásia e
E nessa região, naquele local, estão os povos não alcançados pelo Evangelho. Esta área, portanto, ela cobre 1/3 da área total do planeta. E, como eu falei para os irmãos, cerca de 66% da população mundial. Ali, meus irmãos, estão os maiores opositores do cristianismo. Ali estão os muçulmanos, com cerca de 71% da sua população, os hindus, com cerca de 98% da sua população, os budistas, com 68%. E estas são as três maiores religiões que não são cristãs no mundo: o islamismo, o hinduísmo e o budismo. O islamismo é a segunda maior do mundo, abaixo apenas do cristianismo, meus amados. São 67 países onde mais de 95% dos povos não são evangelizados. E só para constar, 82% das pessoas mais pobres do mundo estão nesta janela, na janela 1040. De cada 10 pessoas pobres do mundo, 8 estão nesta região. E aqui eu faço um adendo, onde eu quero deixar bem claro para vocês que quando o povo ele é levado à fome, quando o povo é levado a ter falta de tudo, ele se submete. E assim são colocadas imposições sobre ele em troca de alguma barganha, de alguma coisa que melhore um pouco a sua condição. Trabalham quase que de uma maneira escrava. Eles fazem isso, meus amados, em troca de favores, em troca de ajudas. Embora seus líderes sejam muito ricos e prósperos. Muito ricos e prósperos. Meus irmãos, apenas 8% da força mundial missionária atua ali. 8%. E missionários brasileiros naquela região são apenas 6 missionários brasileiros. Isto confronta o cristão, meus amados, porque há ali um significado muito grande, pois, como nós já falamos, né, Deus deu origem a todas as coisas. Dali saiu o evangelho para todos os povos e nações do mundo. Ali está também Israel, o povo escolhido por Deus, que não reconhece a Cristo como Filho de Deus. São hoje os países menos evangelizados do mundo, tendo sobre eles o domínio desses 3 blocos religiosos, conforme nós já citamos. Existem ali muitos grupos étnicos e cidades não evangelizadas. Hoje é ali a habitação de falsas religiões. O cristianismo foi expulso dali. E nós já vemos isso desde os tempos antigos, com o próprio povo hebreu, onde eles adoravam a deuses e estátuas. Vocês sabem disso. Existem muito poucos remanescentes ali, meus amados. As fortalezas de Satanás, elas estão concentradas ali, como nós já lemos em 2 Coríntios 4:4, eles foram abandonados porque os deuses desse mundo influenciaram na vida deles. Meus amados, os deuses que eles criaram e alimentaram dentro deles os cegou para o verdadeiro Deus. Vocês se lembram que o povo, inclusive Israel, já naquela época adorava outros deuses? Além de vermos isso em Êxodo, nós vemos também em Ezequiel, nós vemos em Jeremias, entre tantos outros, meus amados. Nós já sabemos que desde aquela época já existia esse tipo de relação com deuses. Eles se entregavam de uma maneira absurda, não entendiam o relacionamento com Deus. Hoje, meus amados, naquela região, eles adoram elefantes, ratos, estátuas, inclusive adoram a homens. Nós vemos isso aí hoje nas questões políticas e sociais do mundo aí. Nós vemos isso hoje aí. A China, por exemplo, o seu imperador, tem estátua dele, as pessoas têm que venerar ele. Na Coreia do Norte também.
Nós vemos os ditadores, eles são adorados como deuses, meus irmãos. E vejam na lista de países, meus amados amigos e irmãos, que Israel está ali também. Isso é o que mais constrange o meu coração. Estou falando de mim, o meu coração. Eles não entendem Cristo como Filho de Deus. Isso, meus amados, me faz lembrar sobre Nabucodonosor, sobre a estátua de Nabucodonosor, esses homens, a exemplo da China, da Coreia do Norte, sendo tratados como deuses ali. Meus amados, no Oriente Médio ali, são 23 países. Eu não vou falar um por um para não tomar muito tempo, mas são 23 países. Se quiserem, eu passo nos comentários depois. Na África, são mais 12 países. Na Ásia, 21 países. Na Eurásia, são 3 países. Na Europa, são mais 4 países, meus amados irmãos. Países que nós nem imaginamos, nós vamos passear lá mas é desta forma. Na Europa tem a Albânia, tem Chipre, tem Gibraltar, a Grécia. Eu não vou colocar aqui para os irmãos para não tomar muito tempo. Né? O mundo, meus amados, ele tem sido afligido por fomes, doenças, tragédias, violências, por guerras. Porém, ali na janela 1040 está também o maior número de pessoas afligidas por estas tragédias, como nós podemos ver claramente na mídia. E isto está associado a 2 fatores cruciais. 2 fatores cruciais. Ali se trata de quê? De megalópolis. Como na Nova York, como São Paulo, ou seja, isso significa que são milhões de habitantes. Milhões de habitantes. Mas em se tratando de megalópolis, dentro da janela 1040, nós estamos falando de algo caótico, de alguma coisa extrema. Nós falamos de uma fome, de uma pobreza generalizada, de muita miséria, vítimas de guerras, vítimas de doenças, vítimas também de muita exploração, onde a população ela é dominada por grupos extremistas. Nós estamos vendo aí o Hamas. Estamos vendo isso na mídia. São dominados por grupos extremistas, o que gera um cenário quase que apocalíptico, sem querer banalizar o termo que é bíblico, o termo sobre o Apocalipse que é bíblico, porque nós sabemos que o que irá acontecer aqui no período tribulacional será algo jamais visto antes, mas é algo quase que apocalíptico, meus irmãos. Neste segundo tópico que nós estamos vendo aqui, neste segundo tópico, deste segundo assunto, nós vamos apresentar para vocês, dar uma pequena passada apenas. Por quê? Porque na nossa próxima aula, nós estaremos falando sobre isso, nós estaremos falando sobre missões e a igreja perseguida. Então é o tema deste nosso segundo assunto, então nós vamos dar apenas uma pequena pincelada. Então, meus irmãos, vejam que devido às religiões ali existentes, muitas vezes impostas ao custo de vidas, é muito difícil evangelizar esta região. Os missionários são tratados com hostilidades e ameaças, e muitos deles são mortos apenas por professar uma fé cristã, que é uma fé diferente da deles. Sabemos que no Brasil e em outros países existem estas mesmas religiões. Então hoje nós convivemos aqui no Brasil com o budismo, com o islamismo, mas, meus irmãos, existe uma diferença muito grande, Eles não têm uma atuação intolerante aqui, devido a estarem afastados da sua área de origem, e aqui terem que conviver com outra constituição, ou seja, eles são aqui minorias. Então eles têm que conviver com uma outra constituição para quê? Para poder estarem naquele lugar. Para poder estarem aqui. Eu não estou aqui acusando de uma maneira generalizada a todos. Não são todos.
mas uma grande maioria é verdadeiramente radical. Estão aqui hoje aguardando. Vocês viram que já tentaram fazer ataques aqui no Brasil, fizeram ataque na França, então eles estão se espalhando pelo mundo e são radicais, não todos, mas são radicais. Então, meus irmãos, para poder estar naquele local é preciso muita coragem. É preciso estar bem abastecido, bem cheio do poder do Espírito Santo, porque ali a vida do missionário corre sérios riscos, muitos riscos. Todos entendemos que, como servos de Cristo e a exemplo dele, fomos chamados para sofrer neste mundo. Claro que nós entendemos que nós passaremos por aflições. Vocês lembram? João 16:33. Essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ocorre que ali o sofrimento é muito mais intenso e, de fato, é necessário um chamado muito especial, porque o risco é muito grande. Agora, o que nós precisamos lembrar sempre é que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Isso é certo. Vai ser ao custo de vidas, vai ser ao custo de muito sofrimento, de muita batalha espiritual, de muita batalha física, no sentido de sermos sacrificados. Sim, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo nunca. Isso está escrito. E se está escrito, é a verdade. Nós estamos aqui aprendendo a verdade. Meus amados, indo para o terceiro tópico, que eu falei que não ia me aprofundar muito nesse segundo, que a próxima aula será sobre isso. O terceiro assunto traz como estratégia para nós a oração. E nós já falamos sobre isso em várias aulas, mas nós precisamos nos conscientizar que a oração é a nossa maior arma espiritual. Efésios 6,18 diz que com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aprendemos isso já nas últimas 3 aulas, e nós precisamos passar novamente, porque isso é uma coisa que tem que ficar firmada na nossa mente. Nós sabemos que a oração é parte integrante da armadura de Deus. Ela é parte integrante desta armadura. E cremos, meus amados, que esta aula vai mobilizar um grande número de pessoas para se tornarem intercessores, para em oração clamarem pelo povo da janela 1040, pelos missionários que estão ali na janela 1040. É um assunto muito extenso, que se nós fôssemos entrar em detalhes, ficaríamos falando por dias a respeito disso, por horas. É uma aula por horas, mas aqui eu tenho que compactar um pouco para poder passar para os irmãos. Eu tenho que fazer uma síntese para que os irmãos entendam o todo, ok? O segundo tópico desse terceiro assunto, nós temos como missão principal, é claro, pregar o Evangelho. Aqui, lá, sim, desta maneira. Aqui e lá. Da mesma maneira que se tem que pregar o Evangelho lá, nós temos que pregar o Evangelho também aqui. E nós temos que fazer o bem para as pessoas. Nós não podemos nos esquecer disso. Mesmo aquelas que se levantam contra nós, conforme Paulo fala. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Ele vai ficar ali pensando, meu Deus, eu faço tão mal, eu ajo de uma maneira errada com essa pessoa, porque ela é tão boa comigo. Vai juntar brasa na cabeça dele e vai começar a repensar a vida. Então, a ação social, meus amados, é uma ótima maneira de aproximação dos que estão perdidos. A ação social é uma ótima maneira de nós entrarmos ali na janela 1040, e nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores também. É o trabalho médico, enfermeiro, nutricionista, entre outros, e todas as outras profissões. Nós tivemos uma aula sobre isso, então também não vou me alongar nesse assunto, porque nós já tivemos outra aula a respeito disso. Nós temos também, só para dar uma pequena pincelada para os irmãos, a ação médico-missionária. A lição 8 falou muito sobre isso. A lição 8 falou muito sobre esse segundo tópico.
do terceiro assunto e o terceiro tópico desse terceiro assunto também. Falou sobre os fazedores de tenda, as pessoas que trabalham e fazem a obra missionária, que mostra para a gente a lição 8 de como nós, atuando no nosso trabalho, nós fazemos também missões. Portanto, é possível sim, meus irmãos, fazer missões transculturais sem deixar a sua carreira profissional. E como nós falamos naquela aula, a área de saúde propicia de maneira mais fácil o acesso a esses países, embora não sejam as únicas. A área de saúde não é a única, nós podemos entrar lá através de qualquer tipo de trabalho. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, espero que vocês tenham tido um bom entendimento sobre essas coisas, que vocês consigam começar a pensar sobre essa janela 1040, sobre o que acontece lá. Nós falamos tanto que Jesus só vai voltar quando o mundo estiver totalmente evangelizado, né? E nós vemos aí agora um problema desse tamanho, 2/3 da população, 2/3 da população, um local onde o povo é oprimido, onde o povo sofre. Meu coração fica constrangido de não ter coragem o suficiente de tomar uma atitude a respeito dessas coisas, mas o poder de Deus vem sobre nós e nós divulgamos, nós falamos, nós expomos para os irmãos, expomos para as pessoas, que nós possamos orar muito, que nós possamos colaborar e ajudar as pessoas que vão fazer isso, fazer missões, principalmente dentro desta janela 1040. Nossa igreja atende igrejas ali na África, estão um pouco abaixo da janela 1040, mas nós já estamos ali, já estamos lutando, nós estamos participando, que isso possa trazer uma união entre as igrejas para que elas possam, de uma maneira bem poderosa, através do poder de Deus, se munir dessa armadura de Deus e enfrentar de verdade, cara a cara, peito a peito, todos esses problemas. Amém? Que Deus abençoe e que eu possa ter esclarecido um pouquinho mais para os irmãos a respeito destas coisas. Uma ótima semana para vocês.